Então, pessoal, nós temos aqui uma questão que trata do período regencial. Devemos lembrar que o período regencial é aquele que começa em 1831 e vai até 1840. 1831 foi o período em que Dom Pedro I, sob a pressão popular e até mesmo das elites econômicas, notadamente os fazendeiros, né, que não estavam nada gostando daquele governo, tendo em vista que, naquele período, os principais produtos de exportação do Brasil, como algodão, açúcar, fumo, né, esses produtos, eles estavam muito mal cotados no mercado internacional, principalmente porque sofriam concorrência de outros centros produtores, aqui mesmo da América. Por exemplo, o açúcar sofria muita concorrência daquela parte ali das Antilhas, né? Ou também a área do Caribe, devido ao mar das Caraíbas, como os nativos da região chamavam, né? E aquela região, até por ficar mais próxima da Europa, o frete que se gastava para transportar o açúcar das Antilhas até a Europa, o gasto era bem menor em relação ao frete que deveria sair lá do Nordeste brasileiro até a Europa. Então, pelo fato do frete da área do Caribe ser muito mais barato, o açúcar chegava na Europa, procedente das Antilhas, também mais barato. Então, o mercado europeu passou a priorizar o açúcar que vinha da região do Caribe ou das Antilhas. Como, por exemplo, uma colônia, né, que passou a ter muito peso na vida política de toda a América Latina no século XX, foi a ilha de Cuba, que ficou como área colonial espanhola até 1898. Até no finalzinho do século XIX. Foi uma das últimas áreas coloniais a conseguir a sua emancipação diante da Espanha. As outras se emanciparam, quase todas, no início do século XIX, né? Então, aquela região ali foi grande produtora e exportadora de açúcar, em todo o período colonial e até no período aí do século XIX, né? Embora, lembrando que Cuba só ficou independente em 1898, mas outras regiões, outras ilhas ali do Caribe, também eram produtoras de açúcar e tinham a preferência desse mercado europeu por causa do baixo preço do frete, como eu já falei antes. E por isso o açúcar brasileiro, não conseguindo um grande mercado europeu, ficava sempre no prejuízo. Então, esses senhores do açúcar, notadamente os do Nordeste brasileiro, como Pernambuco e a própria Bahia, esse pessoal quase não exportava e ainda tinha que cobrar mais impostos, que era uma característica do governo de Dom Pedro I, para poder ter mais receita, mais arrecadação, para o país poder, recém-formado, independente de Portugal, mas já começava com uma enorme dívida, principalmente junto aos banqueiros da Inglaterra. Então, tinha que ter muita arrecadação. Para isso, o governo cobrava muitos impostos. E aí o pessoal da exportação, não só do açúcar, mas o pessoal do algodão, né, o pessoal do fumo, né, esse pessoal todo precisava pelo menos ter muita exportação para poder aceitar ou atender aqueles altos impostos que o governo central, dominado por Dom Pedro I, cobrava deles. Entendeu? Então, o açúcar sofria concorrência das Antilhas. O algodão, também lá do Nordeste, muita concorrência do sul dos Estados Unidos. O fumo era um produto que era muito mais usado para que traficantes de escravos chegassem à África e fizessem uma espécie de escambo. Levava o fumo e trazia a mão de obra, que depois ia ser escravizada aqui. Então, esses produtos
também, como eu falei, algodão, o próprio fumo, tinham muita concorrência de outras áreas. Né? O fumo você vai ter também ali na América Central, no Caribe também, né? Aquela parte ali, Cuba inclusive era grande produtor e até hoje Cuba é famosa por ser produtora de fumo, né? Um charuto cubano é muito caro se compararmos com um charuto aí de outros lugares, né? De outros países que também produzem. Então, quer dizer, quase não exportava e tinha que pagar mais impostos, isso gera uma profunda insatisfação. E é isso que acaba pressionando o governo de Dom Pedro, levando-o à abdicação, a famosa abdicação de Dom Pedro em 7 de abril de 1831. E aí quem é que deveria assumir o trono? O seu filho, né? Monarquia, o poder é hereditário e sempre vitalício. Então Pedro I renunciou, quem tinha que assumir era o filho dele. Só que ele era muito pequeno, 5 anos de idade na ocasião. Então, pela Constituição, ele só poderia assumir quando completasse a maioridade. E na época a maioridade era 18 anos. Então, entre os 5 anos de idade, 1831, até ele alcançar a tal da maioridade, o país ficaria como? Aí ficou definido o seguinte, que os próprios membros da Assembleia Geral, o que era a Assembleia Geral na época? Era como se fosse hoje o Congresso Nacional, era o Poder Legislativo. E a sede desse Poder Legislativo ficava na capital do Brasil. E onde era mesmo a capital do Brasil? Era a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que desde 1763, a capital até então era Salvador, e aí trouxeram de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. E durou essa capital do Brasil, no Rio de Janeiro, até 1960. Bom, qual seria o motivo de trazer a capital de Salvador para o Rio de Janeiro? Isso aí era em função, principalmente, eu acho até que já comentei isso em outras questões já analisadas por mim, que havia muito contrabando na cidade do Rio de Janeiro no século XVIII por causa da exploração do ouro. E aí, para tentar dificultar pelo menos a ação dos contrabandistas, o ministro lá de Portugal na época, né, o famoso Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, ele então entendeu que o melhor era concentrar a cidade do Rio de Janeiro com mais funcionários. E assim, apostava ele que iria inibir a prática do contrabandismo. E aí, por isso que trouxe a capital para cá. Em 1960, foi na época do governo Juscelino Kubitschek, comprometido na sua campanha, né, que levaria o progresso para o centro-oeste brasileiro, e aí, como uma das necessidades, era então para levar esse progresso para o interior do Brasil, para ocupar o interior do Brasil, o centro-oeste, ele então entendia que era necessário tirar a capital do Rio de Janeiro e levar para o Planalto Central, onde então foi construída a cidade de Brasília, né? Ah, mas foi só por isso? Não, não era só por isso. Tem outros fatores também que explicam o porquê da capital passar a ser Brasília, inaugurada em 1960. Um outro motivo seria por questão política, né? Porque a cidade do Rio de Janeiro já era, na época, muito povoada, né? O êxodo rural no Brasil, nos anos 30, na década também de 1940, 50, né? Já era um êxodo bastante intenso, né? Muita gente saía de várias regiões do interior do Brasil, principalmente atraídos pela legislação trabalhista, que desde a época de Getúlio Vargas, a legislação trabalhista passou a ser uma realidade só para o trabalhador urbano. Não era para qualquer trabalhador. Não era
a legislação trabalhista para o trabalhador nacional, quer dizer, contando também com o trabalhador rural. Isso não. A legislação trabalhista com Vargas se restringiu à área urbana. Então, muita gente procurando melhorar de vida, etc., saía da área rural, né, e vinha para a cidade. Por isso que regiões como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, são cidades que cresceram muito devido a esse êxodo rural, que acontece nos anos 30, 40 e 50 também. E até hoje, né? Convenhamos, a gente sabe que vem muito mais gente do interior para o litoral, para as grandes cidades, do que gente que sai dessas grandes cidades, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, para o interior. É muito pequena a quantidade, né? Tem estatísticas aí que comprovam isso, né? Então, em resumo, cidade como Rio de Janeiro, muito inchada, né? E com vários problemas sociais, quando o movimento social, né, ocorria, ia logo bater no Palácio do Catete, onde hoje é o Museu da República, ali no bairro do Catete, na Rua do Catete, né? Então era muito fácil de se chegar, né, à sede do governo. Por isso que era interessante para aquele governo tirar, né, a capital, o centro nervoso da política brasileira, de uma área como o Rio de Janeiro. Por isso que era interessante fazer uma nova capital e acabou realmente sendo feito, né? Ah, mas será que não poderia ter movimento social também de forma intensa em Brasília? Não, porque Brasília praticamente era uma região, tornou-se uma região só para abrigar os ministérios, as secretarias, quer dizer, uma região muito concentrada de funcionários públicos e geralmente bem remunerados. Então, fazer protesto num contexto em que os trabalhadores, majoritariamente, são funcionários públicos e relativamente bem remunerados, você, né, deve convir que não vai ter realmente gigantes protestos, não é isso? Então, esse seria um outro objetivo. Mais um, por razões até militares. Em caso, por exemplo, de guerra, atacar o litoral ficaria mais fácil para qualquer país em guerra com o país, com o Brasil, né? Então, por isso, era também interessante levar a capital para o centro do território, né? Que aí, estrategicamente, o governo central, né, a presidência da República e todo o seu ministério ficariam muito mais protegidos, entendeu? Esses são os motivos mais, assim, genéricos, né, dessa transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, né, que acontece, lembrando, em 1960, tá ok? Bom, voltando então aqui, no período, né, regencial. Então, nesse período, como a gente tinha comentado, o Brasil ficou sendo governado por elementos escolhidos na tal Assembleia Geral, que hoje seria o Congresso Nacional. Então, deputados, senadores, que escolhiam elementos que deveriam administrar o país enquanto Pedro II não chegasse a atingir a tal da maioridade, ou seja, os 18 anos, entendeu? Ah, mas em 1840 o período regencial acaba. Quer dizer, na verdade ele vai de 1831 a 40. E será que em 1840 o Dom Pedro II, né, ele já tinha atingido os 18 anos? Não. Não. Ele não assumiu com 18 anos. Porque houve um movimento político, principalmente liderado por um partido da época, chamado Partido Liberal, que estava fora de cargos importantes do governo. Quem tinha esses cargos eram elementos de um outro partido. Nessa época só tínhamos dois partidos, o tal do Liberal e o outro chamado Conservador. Então o Partido Conservador é que estava realmente com o poder executivo e com uma boa parte também de representante no poder legislativo.
E o pessoal do liberal queria realmente ter muito mais atuação no comando do país, tanto na parte do executivo quanto na parte do legislativo. Aí qual foi a estratégia do pessoal do Partido Liberal? Tentar antecipar a idade para que Pedro II chegasse à tal da maioridade. Quer dizer, mexer na lei, que a Constituição, como eu falei, pregava 18 anos para que ele pudesse tomar posse. Mas aí o Dom Pedro, com 15 anos incompletos, na verdade ele não tinha nem 15 anos, quando ele assumiu, em julho de 1840, para ser bem exato, ele tinha 14 anos, 7 meses e 21 dias. Foi quando ele assumiu o trono em 1840. Como mexeram na lei, antecipando a idade de Pedro II para assumir o trono, aí ficou batizado, ficou conhecido historicamente como o golpe da maioridade, né? Quer dizer, mexeram, né, na Constituição da época para antecipar para Pedro II assumir logo o trono, independente dele ter 18 anos, como eu falei. Ele não tinha nem 15 anos completos, entendeu? Então esse período, né, que é o período regencial, foi um período bastante agitado. Por que foi bastante agitado? Porque foi um período que teve uma série de rebeliões. O país, não é exagero, a gente pode afirmar que o país ficou sob uma intensa guerra civil, né? Porque você tinha aqueles que eram partidários do governo regencial, como era chamado, e os partidários do levante, que acontecia, né? Como, por exemplo, tivemos levante na Bahia, aliás, na Bahia foram dois famosos, a revolta da Sabinada em 1837 para 38, né? Tivemos uma revolta bem popular, né, de escravizados ali em Salvador, que foi a tal da revolta dos malês em 1835. Esses escravizados de Salvador, denominados malês, eles, na verdade, a origem deles era do norte da África, né? Então, ali, devemos lembrar que a maior parte daquela população é de origem árabe, porque isso lá no século VIII, né? Os árabes, numa política de expansão em busca de terras para agricultura e também para fazer comércio, eles foram ocupando, fazendo guerras no norte da África, como também pegaram regiões do sul da Europa. Por exemplo, a Península Ibérica, ela vai também vai conviver com essas guerras, né, que eram cultivadas pelos árabes, querendo ampliar também território ali na parte da chamada Península Ibérica, porque ali viviam os povos chamados iberos. E esses povos iberos é que depois, mais tarde, deram origem a dois países, Portugal e Espanha, os chamados países ibéricos, né, da Península Ibérica. Então, esses povos que viviam ali no norte da África eram árabes e, detalhe, eram alfabetizados na língua árabe, obviamente. Então, por um relaxamento, talvez, de muitos fazendeiros, eles compravam muitos escravizados daquela região. E aí, aquele pessoal já tinha uma cultura comum e falando a mesma língua, tendo a religião muçulmana e ainda mais alfabetizado na língua deles, na língua árabe, isso ficava mais fácil para articular sempre alguma coisa que promoveria a resistência à escravidão ali em Salvador. E por isso tivemos um levante ali em Salvador em 1835. Foi a chamada Revolta dos Malês. E essa revolta, evidentemente, que foi esmagada, né, esmagada violentamente, mas não deixou de ser uma reação, mais uma, aliás, né, relacionada com a mão de obra escravizada aqui. Quer dizer, é mais uma resistência ao sistema escravocrata aqui no Brasil, implantado desde a época colonial. Por volta de 1550
50 e poucos, mais ou menos, você já começa a ver no quadro de importação do Brasil, em termos de mão de obra, foi quando começou a entrar mais mão de obra escravizada de origem africana. Antes disso, você vai ter até o uso da mão de obra escravizada do elemento indígena. E essa mão de obra escrava indígena, ela prevaleceu até meados do século XVII, 1600 e poucos, né? Principalmente no Nordeste. Agora, depois, com o tempo, a mão de obra indígena foi sendo dizimada devido às guerras, os confrontos com os brancos, né? Os brancos tomavam as terras dos índios para fins latifundiários, né? E aí a guerra e muitos nativos também fugindo, se interiorizando mais ainda, chegou um momento que não tinha mais mão de obra indígena pelo litoral para atuar na agricultura, né? Por isso que cada vez mais foi necessário usar a mão de obra escravizada de origem africana. E aí não podemos esquecer também que o tráfico negreiro era muito rentável, né? Dava dinheiro para a coroa portuguesa, porque ela cobrava imposto do comércio que chegava aqui, e dava dinheiro também para o traficante de escravos, né? Aquele cara que ia lá na África, trazia a mão de obra, aquilo ali é um comércio, e o sujeito que fazia isso, que tinha o monopólio disso, ganhava muito dinheiro. Por isso que não foi à toa que a duração da mão de obra escravizada aqui no Brasil demorou muito, né? Ela vai até quase finalzinho do século XIX, né? Você deve saber que só em 1888 que oficialmente, definitivamente, foi extinta a mão de obra escrava no Brasil, a tal da Lei Áurea, tá ok? Bom, outra revolta também, essa até durou bastante, ela até ultrapassou o período regencial, foi aquela que estourou lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Foi a tal da revolta, né, ou guerra, como alguns falam, dos farrapos, ou da farroupilha, né? Era o pessoal que era grande proprietário de terras, sendo que essas terras eram principalmente utilizadas para a criação de gado, que aí eles extraíam a carne, o couro, né? Principalmente a carne seca, né? Que lá no sul o pessoal normalmente fala charque, né? E esse charque era muito vendido para o próprio mercado interno, né? Vendiam muito aqui para a região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E Minas Gerais também, né? Então, esse pessoal do sul, esses pecuaristas, eles queriam principalmente que o governo preservasse esse comércio deles, que era o comércio interno, né? Só que o governo, no período regencial, querendo sempre aumentar a sua receita, porque isso era uma tônica do Brasil, igual no primeiro reinado, igual no governo de Pedro I, precisava de aumentar sempre mais os impostos para poder pagar a dívida externa, entendeu? E aí sacrificava também, né, os grandes proprietários de terras. Aí, quer dizer, o cara quase não exportava e ainda tinha que pagar mais impostos, né? E o pessoal lá do sul se queixa também que o governo, na ânsia de aumentar a receita dele, começou a facilitar a entrada do charque de países ali vizinhos, como a Argentina, como o Uruguai. Então o charque desses dois países entravam no mercado brasileiro, porque o governo cobrava uma taxa, mas não era uma taxa com um caráter protecionista, não era uma taxa alta. E aí o charque argentino e o charque uruguaio concorriam com o charque ali do Brasil, tanto da parte do Rio Grande do Sul como também da parte de Santa Catarina. E por isso que esses pecuaristas acabam pegando em armas a partir de 1835. E foi uma guerra que durou aproximadamente 10 anos, porque ela só acaba em 1845. Essa é que foi a tal da revolta ou guerra dos farrapos ou da farroupilha, entendeu? Outro levante também que aconteceu foi na área
principalmente do Maranhão, né? Aquela região ali do Maranhão, quando proprietários de terras, também insatisfeitos com a centralização, com os altos impostos, eles se rebelam. Só que ali foi uma rebelião que tem interesse de fazendeiros, quer dizer, da elite econômica da região, como também tinha movimento de setores mais populares, né? Foi a chamada guerra ou revolta da balaiada, né? Era o pessoal que vivia, principalmente, o pessoal popular, né? As classes mais populares. Elas viviam principalmente de produção de artigos artesanais, cesto, por exemplo, né? Que era um tipo de embalagem, de recipiente muito usado na época, né? Em várias casas, né? Então era um comércio até bem abundante, né? E esses produtores vendiam esses artigos, esses artesanatos, esses cestos ou balaios, como chamavam, por um preço que não estava dando a esses proprietários, principalmente construtores de balaios, né, um preço que desse para sobreviver em cima desses altos impostos. Porque o que acontecia também? Os altos impostos implicava sempre no aumento também de preço. O custo de vida estava muito alto. Porque é aquela coisa, o sujeito tem um negócio, tem um comércio qualquer, ele tem que pagar mais impostos, ele vai sobrecarregar quem? O cara que é consumidor do artigo dele, da loja dele. Então, quer dizer, quando tem muitos impostos, isso é até hoje, pô, a tendência é sempre o preço subir muito, entendeu? Dos bens de consumo em geral, entendeu? Até comida mesmo. Então, resultado, os balaios, né, os artesãos, construtores de balaios, também se rebelam. Mas os setores das elites também se rebelavam naquela área. Então foi uma rebelião bem ampla, que mais ou menos durou de 1838 e foi até 40, 41, lá no Maranhão. Só que o governo sempre sufocando. Aí a gente para pensar assim, mas esse pessoal que se rebelava, o que queria? Somente reduzir os elevados impostos? Diminuir os impostos, por exemplo? Ou tinha algo mais? Ora, pelo que a gente sabe, né, pelas pesquisas, pelos estudos que já foram feitos, normalmente os revoltosos desse período regencial, à exceção da tal da revolta dos malês, né? Porque os malês foi um movimento especialmente de escravizado. E ali não teve assim nenhuma ideologia que fosse, que era unificada, né? Dos malês, porque tinha malês que simplesmente, claro, queria acabar com a escravidão. Isso era um ponto central e todos eles se entendiam nisso, queriam o fim da escravidão. Mas uns, né, pregavam voltar para a África, né? Tinha um projeto, caso o movimento fosse vitorioso, um grupo queria simplesmente voltar para a África. Já um outro grupo também queria acabar com a escravidão, mas não cogitava voltar para a África. Cogitava ficar por ali mesmo, em Salvador, só que numa sociedade, obviamente, sem a escravização, entendeu? Mas as outras revoltas, aí você já vai ter a ideia, principalmente, de aplicar um governo com tendência, com característica federalista. O que significa isso? Cada região, por exemplo, Bahia, Maranhão, certo? São Paulo, Rio Grande do Sul, certo? Cada região dessa, na época falavam província, hoje a gente chama estado, né? Então, essas províncias, o que elas desejavam também, o que os setores que pegavam em armas, né, queriam, era o federalismo, ou seja, mais autonomia, porque na época, pela própria Constituição de 1824, que vigorou até o final da monarquia, até 1889, quem indicava o administrador, né, na época falava presidente de província,
É como se fosse hoje um governador, né? Governador do estado do Rio de Janeiro, governador do Ceará, governador da Paraíba, enfim, cada região do país, né? Hoje, a população de cada estado escolhe o seu administrador, o seu governante. E, na época, o tal do presidente de província, ele era indicado, primeiro foi o imperador Dom Pedro I, e no período regencial, quem indicava era o governo regencial. A princípio, era ele que indicava, entendeu? Então, na verdade, você tinha a continuidade de um centralismo político-administrativo. E, normalmente, o que essas rebeliões estavam reivindicando era a tal da autonomia, era o tal do federalismo. E muitos achavam que isso só seria alcançado com a forma republicana de governo, que é diferente da monarquia. Na monarquia, o poder é vitalício e hereditário, enquanto que na república o poder ele é temporário, a Constituição é que define o mandato, né? 4 anos, 5 anos, 6 anos, aí fica por conta da lei máxima do país. E esse poder temporário, ele tem que ser eleito, né? Embora a eleição pode ser direta, quando a própria população vai à urna e bota lá o seu voto, né? Como também pode ser indireta. Ou seja, digamos, nós escolhemos um elemento que vai ser, por exemplo, deputado, senador, né? E esse deputado ou senador, ele é que escolhe, né? Em nome da representação que ele faz do povo, então é ele que escolhe o administrador, entendeu? Pode também ser assim. Na época da ditadura militar, né, civil-militar, depois de 64, foi assim no Brasil, né? A população, a sociedade como um todo, ela não escolhia o presidente. O presidente era pelo voto indireto. Quer dizer, a gente votava para deputado, para senador, e estes reuniam-se no Congresso, que eles davam uma denominação de colégio eleitoral, e ali então eles votavam, e quase sempre não, sempre, né, o candidato indicado pelo presidente que estava saindo, ele acabava sendo aprovado pela maioria daqueles parlamentares, né? Então, o voto foi indireto. Então, a República pode também ter o voto indireto para escolher o presidente da República. Não quer dizer que sempre é necessário ter a escolha da maior parte da população. É claro que quando a população escolhe, você tem mais participação, né? Embora hoje, com a mídia, né, com o sistema de comunicação, sempre se inclina para um candidato em detrimento de outro, né? Você não tem uma eleição em pé de igualdade para todos os candidatos, né? Até pelo horário disponível, o tempo disponível, né? O programa eleitoral na TV, no rádio, né? Varia também de acordo com o peso que o partido tem para gozar de mais tempo para fazer a sua propaganda, para passar a sua mensagem, enquanto que outros não têm tanto peso e aí o tempo é mínimo, né, para chamar a sociedade para o seu programa, enfim, para aquilo que ele defende, né? Então, uma coisa é certa, essas rebeliões, à exceção da revolta dos malês, você vai ter, em geral, a defesa da República e, junto, a defesa de um modelo federalista, né? Em linhas gerais, podemos dizer que, no período regencial, essas revoltas pregavam isso aí. Tá legal? Então, vamos passar realmente aqui para a questão, né? Então, vamos ver aqui, ó. Após a abdicação de Dom Pedro I, o Brasil atravessou um período marcado por inúmeras crises, né? E aí depois diz, as diversas forças políticas, que forças políticas seriam essas? Os fazendeiros, né? Os fazendeiros de cada região defendendo aquilo que fosse do interesse deles, claro, né?
Então lutavam pelo poder mais na própria região, poder regional ou local, né? E as reivindicações populares, o exemplo que eu falei da balaiada. Você vai ter tanto gente da elite da região, como também os segmentos mais populares, entendeu? Eram por melhores condições de vida e pelo direito de participação da vida política do país. Isso aqui a gente pode entender como a defesa da República, porque eles entendiam que a República é que seria uma forma de governo muito melhor para que houvesse participação da maior parte da população na política brasileira, ao contrário da monarquia, né? Os conflitos representavam também o protesto contra a centralização do governo, aquilo que eu falei antes, né? Era o próprio chefe do Poder Executivo, né? Dom Pedro I, depois o regente, que indicava quem deveria governar cada região, administrar cada região. Esse é o centralismo. E o que o pessoal que pregava a República defendia mesmo no lugar do centralismo? Defendia o federalismo. Em outras palavras, defendia a autonomia político-administrativa para a região. Entendeu? Inclusive no direito de criar certos impostos ou não. Certo? Nesse período, ocorreu também a expansão da cultura cafeeira, né? Se você pegar tabelas, né, de produtos exportáveis do Brasil, você já começa a ver que a partir de 1838, já está lá. O café já começa a ser o principal produto de exportação. Ele já é o primeiro da exportação, seguido de açúcar, algodão, entendeu? Então, essa cultura cafeeira, ela começa a lançar um outro grupo, né, crescentemente, que prega mais autonomia, principalmente o grupo que vai cultivar café na área de São Paulo, né? Isso aí depois teremos outras questões que a gente até abordará melhor isso, né? Então, o café aí seria uma atividade nova em termos de produto de exportação e que chegou realmente a substituir produtos exportáveis anteriormente. O café, depois de 1840 e poucos, até a grande crise mundial de 1920, o café realmente se tornou o principal produto. Era o que o pessoal até chamava, né, de ouro verde, né? O ouro verde, o verde é porque o café, né, a fruta, né, quando está ali ainda no pé e não é na hora ainda de fazer a colheita, né, o café ele começa primeiro verdinho, depois é que ele vai se escurecendo, vai ficando um vermelho assim, parecido até com roxo, né, fica com uma cor mais escura. Então o pessoal dizia que o café era o ouro verde, quer dizer, era um produto de muito valor, né, se assemelhando até com ouro lá na época colonial, lá no século XVIII, a mineração, entendeu? E o surgimento do poderoso grupo dos barões do café. Quer dizer, são os cafeicultores. Esse pessoal começa a ter muito mais influência política, porque, claro, tinha muito mais influência econômica. Se o café se torna o produto mais exportado, é claro que esse grupo exportador de café, os chamados barões do café, passam a ter muito mais influência na vida política. E cada vez mais querendo mais e mais e mais influência política. Entendeu? Para o qual era fundamental a manutenção da escravidão. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa. O café, essa cultura cafeeira, a princípio, a gente tem que lembrar que ela, principalmente, é muito produzido o café na área do Vale
do Paraíba. Essa região do Vale do Paraíba, ela pegava, né? Ela pega, né? Que é por causa do rio, o Paraíba do Sul. Então, ela pega algumas cidades do Rio de Janeiro, cidades, por exemplo, como Piraí, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Barra Mansa, Volta Redonda e outras. Todas essas cidades, elas praticamente brotaram, né, surgiram com a cultura do café. E nessa região do Vale do Paraíba, a mão de obra que vai ser usada aqui é a mão de obra escravizada, entendeu? Por isso que esse pessoal queria manter a escravidão, tá? E esse café, ele não fica só no Vale do Paraíba Fluminense, Rio de Janeiro, né? Ele também se expande e vai chegar na parte já de São Paulo, entendeu? É o Vale do Paraíba Paulista, né? Cidades como Lorena, Taubaté, Queluz, Guaratinguetá e outras mais, né? Então, essas cidades também nasceram com a cafeicultura. E ali também, no chamado Vale do Paraíba Paulista, a mão de obra vai ser escrava. Por isso que essa região, do chamado Vale do Paraíba, a mão de obra escrava entrou ali de forma muito intensa. Só que vai chegar uma hora que essa mão de obra escrava, né, ela começa cada vez mais ser alvo de contestação até no plano internacional. Você não pode esquecer que nesse período, 1830, 40, 50, 60, né, a industrialização ela se esparramava pela Europa. A industrialização chegou a um momento, principalmente na segunda metade do século XIX, que não era mais uma realidade exclusivamente inglesa. Outros países também estavam se industrializando, né? A França, a Bélgica, depois até a Alemanha, né? Então a industrialização crescia e, claro, produzindo cada vez mais, porque é produção mecanizada. Então o custo de produção era menor e precisava de mais consumidor, porque produzia mais, tinha que ter mais consumidor. E o Brasil, né, era um país que, em termos de consumo, ele era muito restrito, né? Porque a maior parte da mão de obra aqui era o quê? Escrava. Então, o capitalismo inglês, os interesses capitalistas lá da Inglaterra, a Inglaterra tinha uma forte influência até então aqui no Brasil. Então, começa a pressionar para que, pelo menos, o Brasil acabasse com o comércio de escravizados da África aqui para o território brasileiro. E a pressão foi aumentando até que em 1850 o governo brasileiro, já era o Pedro II, né, decidiu que deveria então acabar com o tráfico negreiro da África para o Brasil. Foi a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, é claro, ela não foi obedecida de imediato. Durou um pouco, né? Muitos ainda, mesmo com a lei, fizeram contrabandos, entravam com mão de obra de forma clandestina, mas depois de 1856, 1857, realmente a coisa acabou. Você só vai ter a continuidade do tráfico interno. Região, por exemplo, como o Nordeste, com mão de obra escrava excedente, vendia para a região Sudeste. E aí, é claro, entende-se mais o quê? A área do próprio café. Entendeu? Aí vai chegar um momento que essa mão de obra escravizada foi sendo extinta, né? Porque não havia uma imensa reprodução de mão de obra escravizada na própria escravaria. O que alimentava mais a própria escravaria era o comércio da África para cá. No momento que o comércio foi extinto, então tiveram que recorrer a um outro tipo de mão de obra. E aí muitos desses cafeicultores, que cada vez mais o café ia se expandindo, como disse um autor,
né? Era a marcha do café, que quando ele depois sai do Vale do Paraíba, expandindo-se cada vez mais, ele chega no Oeste Paulista. Regiões como Campinas, né? Ribeirão Preto, e nessas regiões já não tinha tanta mão de obra escravizada disponível. E aí o que esses fazendeiros do café, principalmente do chamado Oeste Paulista, o que eles começam a fazer? No momento que não tem mais a mão de obra escravizada, eles começam a recorrer ao imigrante europeu. Aproveitando que a Europa também tinha uma série de problemas na época, a própria industrialização em vários países da Europa gerava muito desemprego, né? Outro problema, guerras, né? Você vai ter a guerra pela unificação da Itália, a guerra pela unificação da Alemanha. Então essas guerras, elas criavam uma insegurança muito grande, né? Fome, miséria, né? E aí muita gente era seduzida lá da Europa para vir aqui para a América. Muitos foram para os Estados Unidos, outros foram para a Argentina, para o Uruguai, para o Chile e também para o Brasil, certo? E aí a tendência foi essa, foi começarem a substituir a falta dessa mão de obra escravizada pela mão de obra do imigrante. E, principalmente no Oeste Paulista, essa mão de obra já começa a receber um valor X pelo trabalho, pelo preparo da terra, pelo cultivo do café e depois pela própria colheita. Entendeu? Então começa a existir um trabalho livre, né? Com um pagamento de salário pelo trabalho que a pessoa fazia, seja para preparar a terra, seja para plantar o café e depois para colher o café. Então já começa a se desenvolver uma relação capitalista nesse café do Oeste Paulista. É esse grupo que depois vai começar a querer o fim da monarquia. Então só quem defende ainda a escravidão e a própria monarquia, mas querendo sempre exercer mais influência na vida política, é esse pessoal do Vale do Paraíba. Já o pessoal do Oeste Paulista já começa a descambar para uma outra ideia, quer a república e quer também acabar com a escravidão, haja vista que a escravidão, mesmo que não tivesse mais entrada de mão de obra escravizada, mas só pelo fato de algumas partes do Brasil ainda ter a mão de obra escravizada, isso era uma fama que, quando chegava lá na Europa, ao conhecimento até de segmentos mais populares, muita gente já ficava com medo de vir para o Brasil, com medo de ser tratado como o escravizado, né? Então, por isso, esses fazendeiros do café lá do Oeste Paulista já se opõem à escravização. E aí passam a combater a monarquia. Mas isso é mais para a década de 1870, década de 1880, até quando derrubaram a monarquia, até 1889. Tá ok? Bom, e aí depois, né, ainda, outra coisa também, né? Lembrando que, claro, se apoiava, se queria a manutenção da escravidão, é claro que apoiava também a manutenção do tráfico negreiro. Mas a pressão internacional foi aumentando, que aí não foi mais possível. Por isso que veio a Lei Eusébio de Queiroz, acabando com o tráfico, mas lembrando sempre, da África para o Brasil. Não é o fim do tráfico dentro do Brasil, o tráfico interno. O tráfico interno até aumentou depois da Lei Eusébio de Queiroz. Por quê? Porque lugares que precisavam da mão de obra escravizada e não tinha mais como recorrer ao trabalho vindo lá da África, aí começa a recorrer de outras regiões do Brasil, né? Que eram áreas que já não tinham um bom desenvolvimento de uma determinada economia, e aí muitos fazendeiros ficavam com um trabalhador escravizado excedente. Então, para minimizar o prejuízo, eles então traziam esse trabalhador escravizado lá da fazenda dele e vendia para regiões que estavam muito mais em fase de crescimento, principalmente a área do café. Por isso que você vai ter o tráfico negreiro interno se intensificando mais depois da Lei Eusébio de Queiroz, e principalmente do Nordeste para a região Sudeste. E aí entende-se principalmente na área de São Paulo, especialmente ali na área entre o Vale do Paraíba Paulista
e alguns também entrando no oeste paulista, mas principalmente na área de Campinas. Mas depois, quando chega realmente em Ribeirão Preto, aí vai ser, em grande parte, o imigrante europeu. Tá bom? Bom, agora vamos passar para as opções, né? Para o enunciado. Bom, então o contexto do período regencial foi marcado. Então, o que ficou realmente como uma característica desse período regencial? Quer dizer, desse período que foi de 1831 até 1840, né? Por revoltas populares? Sim, isso aí está correto. Que reclamavam a volta da monarquia? Isso aqui não. Né? Eu não falei que muitos desses levantes da época do período regencial clamavam até por república? Então, não é a volta da monarquia, tá? B, por várias crises. Tudo bem, essa crise aí é bem genérica, mas crise existia, não resta dúvida. E pela submissão das forças políticas ao poder central, ora, essas forças políticas regionais, né, o pessoal do Maranhão, o pessoal da Bahia, o pessoal do Sul, esse pessoal não estava querendo se submeter ao poder central. Aliás, esse foi um dos motivos dos levantes do período regencial, entendeu? Então, isso aqui realmente está furado. Tá ok? Passamos então para C. A C diz, pela luta entre os principais grupos políticos que reivindicavam melhores condições de vida. Os grupos políticos eram os proprietários, os fazendeiros. Será que a gente pode associar que esses caras aqui queriam melhor condição de vida? Eles são fazendeiros, eles são pessoas que eram bem servidas materialmente para os padrões da época. Quem realmente buscava uma melhor condição de vida, na verdade, não eram grupos políticos, eram segmentos populares, eram as classes populares. Elas sim, que também atuavam exigindo, né, cobiçando melhores condições de vida. Mas os grupos políticos, o que eles queriam na realidade era o quê? Era mais poder, mais autonomia dentro da região em que eles tinham atuação, né? Então, por isso que associar esses grupos políticos querendo melhores condições de vida, condição de vida é mais na questão material, né? Um ganho melhor para poder consumir mais, etc. Isso não era o caso aqui desses grupos. Eles queriam mais, era autonomia político-administrativa dentro da região deles. Então, também está furado. A letra D é pelos chamados regentes, né? Esses regentes, será que eles é que estavam incrementando as rebeliões, ou as rebeliões eram contra eles? Entendeu? Que promoveram a ascensão social dos barões do café. Não foram os regentes que promoveram a ascensão social dos barões do café. Os barões do café tiveram uma ascensão social porque o café era um produto que estava sendo bastante exportado. Não é o fato dos regentes colaborarem com eles. Isso aí foi ascensão social porque teve melhoria econômica. O café era o grande produto de exportação. Então é por isso, não é que os regentes deram uma mãozinha ajudando os barões do café. Certo? E aqui, ó, essa é a resposta, né? Porque, olha só, pela convulsão política, teve convulsão política no período regencial? Só teve, né? Uma série de rebeliões. Isso
é uma convulsão política, social também, e por novas realidades econômicas. Qual seria a nova realidade econômica? Era um produto diferente de agricultura, voltado para a exportação, mas diferente até então daqueles mais tradicionais, que vinham desde a época colonial, como o açúcar, como o fumo, como o algodão. O diferente aí, a realidade, né, nova, né, é o quê? É o café. Entendeu? Então esse pessoal do café, né, começa a exigir uma série de coisas daquela monarquia. Entendeu? Então esse pessoal exigia, né, um controle maior, uma influência maior junto ao poder central, mas sem defender o fim daquele velho modelo político. Na verdade, eles estavam querendo que tirasse maior influência na vida política do país, de latifundiários do açúcar, do algodão, da pecuária, etc., e eles, cafeicultores, queriam assumir o lugar daquelas velhas oligarquias do algodão, do açúcar, etc. Entendeu? Então, a convulsão política faz parte daquela série de rebeliões. E a nova realidade é o café, em que os cafeicultores, os chamados barões do café, queriam ter mais espaço na vida política. E claro que eles vão ter, entendeu? Pelo menos até 1930, quem vai determinar os rumos da economia e da própria política no Brasil, né, é o pessoal do café, principalmente daquela área lá de São Paulo. Tá ok? Então, fechamos aí. Tá ok? Vamos passar depois para uma outra questão. Tchau.